A seguir, Master Imóveis. Oferecimento Holanda, luxo para quem tem bom gosto. Construtora Equilíbrio, Alfredo Fernandes, Grand Club Residência, 50% vendido, mas ainda restam ótimas unidades. Vendas Hoffman. Aliance, qualidade superior ao alcance do seu bolso. Zona Sul Imobiliária, realizando sonhos. Unidade Engenharia, seu bem-estar em nossos projetos. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Grand Club Residência é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite estande no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos Classe A da Aliance. A diferença em ser Aliance. Acesse e descubra que você também pode ser Classe A. Os projetos da Unidade Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser na decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você, que não abrem mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia, você em primeiro lugar. Olá, o programa Master Imóveis está começando agora. No programa de hoje vamos falar tudo de como você pode administrar uma locação imobiliária. Aqui no estúdio vamos conversar com Valdemir Lopes de Andrade. Ele é empresário e dono da imobiliária Lopes de Andrade. E também com o advogado André Cavalcante Cabral, professor da universidade e especialista no direito imobiliário. Quer comprar? Quer vender? Quer fazer uma operação imobiliária com total segurança? Pois aqui nós temos as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Não perca as nossas ofertas inéditas e imperdíveis que preparamos para vocês. O programa Master Imóveis está no ar, ao vivo, diretamente do Estúdio 1 da Central Master de Produções. As construtoras JCP e Aliance prepararam para vocês novidades. Vejam o que elas fazem no primeiro bloco de oferta. Vou apresentar para vocês agora o Complexo Solar Tambaú, composto por 130 apartamentos e 39 lojas. O edifício em si, nós temos algumas características da construção civil, que no Nordeste este residencial é pioneiro, como paredes duplas em todo o edifício, com isolamento acústico e térmico, vidros duplos
Isso seria o quê? Esquadria Gold 4, dupla. Quando você fecha o apartamento, você não escuta nenhum ruído, nenhum barulho. Esta é uma característica do Solar Tambaú, exclusivo dele. As condições são as melhores possíveis, Rômulo. Nós temos um autofinanciamento direto com a construtora em até 6 anos. O cliente tem a condição de chegar no nosso estande e sair com o contrato fechado. Solar Tambaú, um empreendimento que está revolucionando todo o mercado imobiliário de João Pessoa e fica à beira-mar do bairro de Tambaú. O empreendimento é composto por 3 torres, né? Tem uma torre empresarial que a gente não vê dessa vista, porque aqui é justamente a vista para o nascente, né? Então o que a gente está vendo aqui são as 2 torres residenciais, cada torre com 2 apartamentos por andar, né? São 3 elevadores, 2 elevadores sociais e um elevador de serviço na torre A e um elevador de social e um de serviço na torre B. É uma área de lazer garantida para os filhos, quem tem criança é excepcional, e mesmo para quem gosta de ter uma academia em casa, uma piscina com raia, quem gosta de fazer natação, você já tem a piscina preparada, né? Tem churrasqueira, tem quadra poliesportiva, além dos itens, né, comuns, como salão de jogos, salão de festas, spa, espaço mulher, né? Lembrando que todas essas áreas são entregues equipadas e decoradas, né? A gente faz um projeto com a decoradora para entregar tudo num padrão Aliança, um padrão classe A. E o paisagismo, a gente conta com o Benedito Abud, que é um especialista a nível nacional, né, aqui no Brasil, e ele realmente projeta de uma forma que o cliente vai morar no empreendimento que é um padrão de resort, né, um padrão de hotel. Venha conhecer o empreendimento, né, tem condições especiais de compra, né, que o cliente vai pagar 30% do valor até a entrega. Então, há todo um ambiente muito favorável para o cliente sair daqui realmente satisfeito. A gente tem uma proximidade, né, com todos os corretores, né, são 51 anos da regulamentação da profissão do corretor de imóveis aqui no Brasil, e para comemorar essa data a gente vai estar fazendo a premiação para os corretores que venderem no Allianz Plaza. Então o corretor que vender unidade no Allianz Plaza, ele vai ganhar uma televisão Smart TV, né, 3D, de LED, 40 polegadas, uma televisão primeira, muito bonita, tá? E ele tem a possibilidade de acumular essa televisão vendendo 3 unidades, ele vai ganhar uma moto, né? Com uma moto que vai ser uma Bros 125 ou uma Titan 150, ele vai fazer essa opção, mas é realmente para premiar o corretor, né? Nesse período aí que nós temos a comemoração do aniversário da regulamentação da carreira. Tá, o que mostra realmente a nossa preocupação em parabenizar, né, esse parceiro de negócios que está com a gente o ano todo. Estamos lançando uma campanha aqui no seu programa, né? O cliente que vier conhecer o nosso empreendimento, que ver que o empreendimento realmente atende às suas expectativas, ele vai receber como presente da Aliança, né, um presente também classe A, altura do apartamento, que é a sua cozinha projetada. Então ele já vai receber a cozinha projetada da sua unidade, em qualquer unidade do Allianz Plaza ele vai ter esse presente. Isso feito por uma empresa já de nome, uma empresa que dá uma excelente confiabilidade no produto que ela vai estar entregando. Uma cozinha belíssima, tem itens assim exclusivos, tá? Então o cliente que vier e comprar a sua unidade no Allianz Plaza, ele vai realmente ganhar esse presentão aí que é a cozinha projetada. Gostaram? Então ligue agora, porque os corretores de imóveis estão preparados e de plantão esperando por vocês. Vamos a um ligeiro bloco de intervalos e voltamos em poucos minutos. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos classe A da Aliança. A diferença em ser Aliança. Acesse e descubra que você também pode ser classe A. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida.
O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Nós somos apaixonados por essa cidade. A gente sempre teve aqui a passeio, não é, amor? Agora a gente resolveu morar. Eu acho que o lugar onde a gente vive diz muito sobre quem a gente é, não é? É por isso que a gente está aqui contando um pouco da nossa vida, para você nos ajudar a encontrar um lugar ideal. Mas eu gosto de ter opções, porque tem dias que eu gosto de me concentrar nos livros, tem outros que eu quero caminhar na praia. E tem outros dias que eu prefiro mesmo é correr na esteira. Eu e meu marido, a gente adora receber os amigos. Fala do risoto. É maravilhoso. Eu faço um risoto que é um pecado. Além disso, eu quero morar onde meus filhos possam gastar as energias, sabe? Energia é o que não falta, né, amor? Conforto e segurança nem precisa falar, né? Ah, eu acho que é só. Eu acho que eu falo demais, né? Mas deu pra entender o que a gente tá procurando? Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Gran Clube Residência é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite stand no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. O aluguel tem um forte mercado em João Pessoa. O mercado imobiliário se prepara para esse boom. A maioria dos imóveis que são vendidos são jogados no nicho de mercado de locação. Precisa de algumas cautelas, segurança, e o proprietário, como inquilino, nessa relação tão conturbada, precisa de dicas e de orientações do corretor de imóveis, da imobiliária e, claro, e jurídicas. Aqui no estúdio nós trouxemos 2 especialistas, mas antes de conversar com eles, vamos ver uma matéria que a gente conversou com o Cresce, locador, locatário e membros do mercado imobiliário. A lei do inquilinato sofreu recentemente algumas alterações. Essas alterações veio para garantir o direito de propriedade do dono do imóvel a ser locado. O inquilino necessita de alguns requisitos e documentos para comprovar a sua idoneidade na hora de locar o imóvel. O corretor de imóveis e a empresa imobiliária são elementos necessários na hora de fazer o seu aluguel. Mesmo com a grande expansão do mercado imobiliário e com as facilidades dadas por banco para a compra de um imóvel, o número de pessoas que ainda preferem alugar um local ao invés de adquirir um imóvel ainda é grande. Mas antes de alugar, alguns cuidados devem ser seguidos para que o negócio seja firme e confiável. Eu recomendo que o locador, por uma questão de segurança, procure uma empresa imobiliária ou um corretor de imóveis. Para ele se cercar de algumas garantias quanto a esses profissionais e empresas, ele dispõe, através do site do Cresce, de um mecanismo onde ele pode estar retirando a certidão de regularidade dessa empresa ou desse corretor para lhe dar essa garantia, para saber se essa empresa e o profissional estão aptos a desempenhar a profissão. Quem está procurando imóvel, a dica principal, acredito que todos já saibam, mas é bom reforçar, procure uma imobiliária séria, credenciada, né, que seja afiliada ao Cresce, ao Sindimóveis também, porque aí sim você vai ter a certeza de estar fazendo um bom negócio. Após a contratação da imobiliária ou do corretor de imóveis, o proprietário deve se manter atento aos trabalhos do responsável pelo imóvel. Faça uma fiscalização boa, esteja sempre na imobiliária para saber como estão correndo, principalmente fiscalizar o problema de água, luz e IPTU do apartamento.
Até mesmo para escolher o locatário é preciso ter alguns cuidados. É necessário realizar uma pesquisa completa por parte da imobiliária ou do corretor de imóveis para evitar futuras surpresas. O próprio profissional, quando tiver nesse processo de escolha do melhor locatário para o seu cliente, que é o locador, ele deve verificar, deve fazer pesquisas junto a órgãos como o Serasa, como o SPC, para verificar se aquele candidato a locatário tem, numa linguagem simples, ficha limpa no mercado. O locador também pode se cercar de garantias adicionais para se prevenir de futuros problemas que podem acontecer entre o inquilino e o proprietário. Ele deve também se acercar de garantias adicionais. A própria lei confere ao locador certas garantias. As mais usuais são a fiança, né, o uso de um fiador, recomenda-se um fiador da praça e que tenha patrimônio para poder garantir a eventual dívida gerada pela relação. Outra garantia bastante utilizada é a caução, é uma importância em dinheiro, que para garantir eventuais prejuízos que o locatário venha a causar na coisa alocada. E outra garantia que tem sido utilizada recentemente é a fiança, é o seguro fiança locatícia. É uma modalidade que se dá uma garantia através de uma seguradora. O que pode parecer um investimento sem retorno como inquilino, para alguns é a solução viável para se ter uma vida confortável. O sonho de qualquer pessoa, acredito que seja ter aquele seu próprio imóvel, né? Mas acredito que se continuar como inquilino também será uma boa, porque o imóvel que moro é dentro da minha possibilidade, o ideal. Nos estúdios, 2 especialistas para tirar todas as dúvidas de como administrar um aluguel, um imóvel, uma locação no mercado imobiliário. Você proprietário, você inquilino, você fiador, você corretor de imóveis, você imobiliária. Vamos discutir todos os assuntos. E aqui eu trago 2 especialistas, Valdemir Lopes de Andrade, ele é empresário, dono da imobiliária Lopes de Andrade, e aqui doutor André, que também, né, conhecido André Cabral, especialista, advogado, um professor universitário, e vamos discutir tudo. E eu já faço a primeira pergunta, doutor André. Existe uma legislação específica que cuida da legislação para imóveis urbanos? Primeiramente, eu queria agradecer o convite feito aqui pelo nosso amigo Rômulo. Esse que é talvez um dos grandes defensores do mercado imobiliário aqui de João Pessoa. Muita honra, é um prazer imenso estar aqui no Master Imóveis, né, e de alguma forma poder participar, né, e não só esclarecer alguma dúvida que porventura a gente tenha essa possibilidade, mas também aprender, porque estou aqui também do lado de Valdemir, que é outro conhecedor notório aí desse mercado. Tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser bastante proveitoso. Mas, indo à sua pergunta, Rômulo, sim, nós temos uma lei especial que trata da matéria de locação. Ela é denominada a Lei do Inquilinato, é a Lei 8.245, né, de 1991, é uma lei ordinária, né, que já sofreu algumas alterações desde a sua aprovação, quer dizer, uma lei que, se a gente olhar desde a época, né, em que foi publicada, ela já tem mais de 20 anos, mas ela já teve as adequações necessárias. E, apesar de todas essas reformulações, sempre há dúvidas, sempre há algumas controvérsias, porque é uma matéria que, de certa forma, acaba sempre, vamos dizer assim, propiciando alguns conflitos, né, de interesse entre locadores e locatários. Então, é uma legislação que merece, sim, a atenção de todos no momento de participar de um negócio jurídico de locação. E, recentemente, isso aí no máximo há 2 anos atrás, ela sofreu uma grande reformulação. E essa reformulação, segundo os proprietários, veio trazer a dignidade de você poder realmente se sentir o dono do imóvel, o direito de propriedade, e realmente dar ao Poder Judiciário, que muitas vezes falta legislação, falta lei para que o juiz possa cumprir a celeridade tão esperada no descumprimento contratual. Não é isso, doutor André? Verdade. A alteração talvez mais significativa aconteceu no final de 2009,
né? Por isso que você foi preciso aí na dimensão do prazo. E, entre outras matérias, essa alteração ela modificou bastante a questão, inclusive, dos procedimentos da ação de despejo, né? Em algumas situações em que não havia também garantia do imóvel, disciplinou melhor a exoneração da fiança e outras matérias que acabou se tratando da forma como o judiciário até mesmo já vinha se posicionando. Então, houve uma reformulação. E, mais recentemente, também, o ano passado, em 2012, também houve algumas alterações, também sempre nesse norte de tentar aperfeiçoar a legislação, mas claro que são trabalhos sempre em construção, né? A gente sabe que não tem lei perfeita, né? E há sempre novas matérias, novas discussões, e essa necessidade de aprimoramento legislativo é constante. E vamos discutir tudo ainda hoje aqui. Mas, Valdemir, é um prazer estar aqui. Você, além de ser empresário, dono da imobiliária que realmente domina ali o bairro do Bancários, que é a Lopes de Andrade, e é, né, diretor do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado da Paraíba. Muito bom dia, muito obrigado. E já pergunto a você, a locação de imóveis é um nicho de mercado ao qual se pode dizer que é um nicho lucrativo? Bom dia, Rômulo. É um prazer estar aqui com você no seu programa, no Master Imóveis. E queria dizer que o mercado de imóveis é muito lucrativo no que diz respeito às locações, principalmente no que tange aqueles imóveis de menor valor, uma vez que esse percentual relativo ao investimento ele torna-se mais expressivo. Realmente é bem significativo. Como é que o dono do imóvel, ele baliza o valor? Vocês da imobiliária acham o valor da locação? É em estima de percentual? Como é medida essa avaliação? É feito um estudo mercadológico, né, onde nós temos esses valores de locação e é passado para o proprietário para que, num tempo hábil, a gente consiga fazer essa locação quanto antes. Doutor André, há uma grande dúvida, um grande impasse, é que diz o seguinte: durante o prazo contratual, o locador, o dono do imóvel, ele pode pedir o imóvel antes do prazo do contrato acabar. Tem um contrato de 3 anos, daqui 1 ano e meio ele resolveu querer o imóvel. Ele pode fazer isso? Não, Rômulo, a regra é justamente o oposto, é não. Na alocação por prazo determinado, a gente tem um disciplinamento logo no início da legislação, deixando muito claro que, por prazo determinado, há de se respeitar esse prazo. Ou seja, o locador não pode realizar a retomada do imóvel. O que existe, aí talvez até numa acepção um pouco mais protetiva em prol do locatário, que há na legislação um certo entender que seria uma parte um pouco mais fragilizada, existem exceções, mas são exceções bem excepcionais, em que o locatário, antes do prazo, poderia entregar o imóvel. Como, por exemplo, naquela hipótese em que ele é transferido do emprego e ele não mais, né, vai poder permanecer por uma questão de trabalho naquela localidade, naquela cidade, e aí a legislação permite ele entregar o imóvel antes do prazo. Até porque nos contratos, em regra, tem uma multa contratual, não é isso? Então quer dizer que se essas exceções ele não vai pagar a multa? Nessa exceção específica, não. Agora, no geral, ele entregando antes do prazo, ele deve pagar a multa pactuada no contrato. Agora, essa multa, geralmente, em regra, o mercado, ele diz, 3 vezes o valor do aluguel. Agora, por exemplo, se ele morou um ano e o contrato é de 3 anos, ele vai pagar os 3 meses integral? Tem alguma proporção, tem alguma regra que na lei diga que ele tem que pagar a multa por ser uma cláusula penal, ou ele pode, por ter morado um determinado período, ele pode pagar proporcional ao que falta ainda ele morar? Esse foi um exemplo de uma matéria que foi muito debatida judicialmente e depois foi incorporada na legislação. Ou seja, a proporcionalidade da multa. A ideia hoje, aquilo que está posto na lei, é que ele vai pagar a multa proporcional ao período em que ele está promovendo a entrega do imóvel. Então, se ele morou a metade do contrato, ele paga só a metade da multa. Ah, entendi. Doutor André, ainda nesse sentido, o locatário, nesse caso, ele é consciente de que ele pode sair, mas tem que pagar a multa, e que o locador, você como advogado deve receber muitas consultas ou clientes, né? E que o locador não pode pedir o imóvel antes do término do contrato? Eu diria sempre que a primeira questão da multa é uma questão geral, ninguém gosta de pagar multa. E por mais que ela seja legal, há sempre uma resistência. Então, assim, no dia a dia, é muito comum o bom senso imperar. Eu acho que o mercado imobiliário é um mercado, no geral, sensível. As administradoras de imóveis, em geral, elas tentam um bom acordo sempre, né? Agora, tudo com base na razoabilidade.
né? Se você efetivamente pactuou, e a gente sabe que entre diversos outros princípios que existem no direito contratual, ainda existe, não um dos princípios mães, vamos dizer assim, ou base do direito contratual, é o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, você tem que respeitar aquilo que foi pactuado e contratado. Obviamente, ao contratar durante um determinado prazo, gera também a expectativa do locador de que aquele imóvel já está, digamos assim, arrumado, arranjado durante aquele período. Então, ao solicitar uma entrega, vamos dizer assim, precipitada ou antes do prazo, é justa, inclusive, a multa. É justa, inclusive, para que o locador ele possa se rearrumar, reofertar o bem no mercado. Agora, a proporcionalidade vem justamente para dar esse equilíbrio, né, a proporcionalidade da multa. Agora, muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, quanto a essa matéria e, como você bem disse, é uma questão recorrente. Acredito que há esse debate também muito comumente dentro das administradoras de imóveis, porque muita gente ainda acha, né, que poderia entregar, às vezes, sem pagar a multa, como também tem o medo do receio do locador solicitar o imóvel antes do prazo, que, como a gente já estabeleceu, não é a regra, pelo contrário, né, a regra é justamente que o prazo deve ser preservado. É a exceção, mas vamos chamar o nosso primeiro bloco de ofertas, que as construtoras Eurobrasil e Equilíbrio prepararam para você que está agora esperando só para ver essas ofertas, ligar para o corretor e fechar um bom negócio. Foi logo criado então Eurobrasil em 2002 e onde foi então construído o primeiro prédio no Bessa, né? Um prédio beira-mar, já muito bem construído para a época, era o mais luxuoso na altura, né? Já foi construído com porcelanato de 80 por 80 em 2002, ou seja, todo o acabamento todo muito bom, porque eram clientes também da Europa, estavam habituados já a um nível bastante bom. Então, a partir daí, continuamos com os nossos desenvolvimentos e esses empreendimentos que estamos lançando agora aí. Desde que a gente terminou lá o prédio no Bessa, né, foi pensado em fazer realmente um investimento maior, de grande porte, no centro da cidade, para o público local, já não voltado então para esse mercado que era o mercado europeu, né? A gente já então estamos a construir realmente para as pessoas que são de cá e moram aqui, gostam de morar, e quem um paraibano gosta de morar em Tambaú, que é o bairro principal da cidade, o bairro mais nobre da cidade. Grand Clube Residência Alfredo Fernandes. Mais de 70% de suas unidades já comercializadas. Kátia, explica o sucesso desse empreendimento aqui em Manaíra. Eu acho que o grande sucesso desse empreendimento se deve principalmente à questão da localização. Nós estamos aqui em uma cabeça de quadra, na Avenida Sapé, com Silvino Chaves, e Avenida Engar, aqui, certo? E as duas torres também. Nós temos 33 andares, cada torre, são apenas 2 apartamentos por andar. A torre A, nós temos apartamento de 104 e 106 metros quadrados, sendo 3 quartos, 2 suítes, uma ampla sala em L, WC social, cozinha, varanda, área de serviço e uma dependência completa de empregada, mais a área técnica para o split, no caso as máquinas, os equipamentos. Na torre B nós vamos ter 3 suítes, uma varanda gourmet, uma excelente varanda gourmet, um lavabo, uma sala em L também, a mesma perspectiva da A, né? O cliente proprietário não vai ter preocupação, porque nós temos em cada torre 3 elevadores, sendo 2 elevadores social e um elevador de serviço, com chamada inteligente, de forma que você vai chamar o elevador e vai vir o que estiver mais próximo. A questão das vagas de garagem, na torre A, nós vamos ter 2 vagas de garagem e na torre B nós vamos ter, a partir do 902, 3 vagas de garagem. Temos também, né, 4 suítes em cada empreendimento, a partir de 208 metros quadrados até 256 metros quadrados, sendo 4 vagas de garagem e 4 suítes às coberturas. Nós temos aqui um conceito de clube completo, porque nós temos uma total infraestrutura de área de lazer. Então nós vamos ter 2 salões de festas, um na torre A e um na torre B. O salão de festa da torre A com aproximadamente uma capacidade para um evento de 100 pessoas
E na Torre B vamos ter uma capacidade aproximadamente para 50 pessoas. Ainda temos um espaço gourmet, ainda vamos ter um grill lounge na área de piscina. Temos uma piscina com raia, mais uma piscina com deck molhado, uma piscina infantil. Vamos ter ainda uma quadra, vamos ter uma pista de Cooper, home cinema na Torre B, temos também spa, temos um espaço digital, vamos ter também um fitness, uma academia, então mais um espaço kids. Então esse empreendimento realmente ele é completo. Então eu acredito que ele atende à necessidade de quem procura por isso aí, né? Além da qualidade. Gostaram? Não deixe de ligar neste exato momento, porque os corretores estão de plantão, aguardando sua ligação e sua proposta para fechar um grande negócio imobiliário. Estamos conversando como administrar o seu imóvel através da locação, um mercado que está aí em alta. Você que é proprietário, que deseja investir, botar o imóvel nesse nicho de mercado, já dito aqui para o doutor Lopes de Andrade, é muito importante que você tenha essas orientações, saiba como conduzir essa relação que no passado era tão conturbada, mas com a nova repaginada da Lei 8.245 de 91, você, proprietário, não tem tantos problemas e advogados como o doutor André aqui, que tira todas as suas dúvidas. Vamos voltar à conversa, eu tenho muitas perguntas aqui. Uma delas é, você administra, eu vejo lá no Bancários, um número de proprietários que chega ali, aquele bairro que hoje é uma coisa impressionante, o número de imóveis, construção civil lá está de uma forma assim que é de se orgulhar. Mas se eu sou proprietário, quais os requisitos que eu tenho que ter ou lhe passar para que você possa administrar o meu imóvel? Como você bem disse, o mercado imobiliário está crescendo bastante, não só no Bancários, como em toda a Zona Sul. Nós temos vários imóveis colocados à disposição para locação. Hoje, um proprietário de imóvel desejando deixar seu imóvel para locação, ele precisa só apresentar a documentação do imóvel, seus documentos pessoais, para que a gente possa formalizar o contrato, uma conta de água, de luz, o talão de IPTU, né, para que a gente possa estar acompanhando todos esses compromissos. Ô, Valdemir, me diga uma coisa, eu deixo lá meu imóvel, levo a certidão de registro, levo toda a minha documentação, da minha esposa, assino o contrato de administração. Isso. O que a imobiliária cobra para mim administrar? Por exemplo, quando eu administro, que vocês administram a garantia ou sem garantia, como é que é cobrado esse percentual? Do primeiro aluguel, o primeiro aluguel ficaria para a imobiliária, né, e os demais 10% das locações mensais. No caso de com locação em garantia, né, a gente teria a cobrança de 20% desses aluguéis. Se houver algum problema de falta de pagamento, vocês têm assessoria jurídica, como é que funciona isso? Toda a imobiliária ela tem uma assessoria jurídica que nos dá suporte para que a gente possa estar resolvendo qualquer pendência que não tenha sido resolvida administrativamente. Usando até as palavras do doutor André, o bom senso impera nesse instante e a gente procura realmente resolver administrativamente. Eu acho uma boa conversa com o locador, locatário, né, respeitando as cláusulas contratuais, né, e a gente consegue resolver isso. Hoje tem muitos problemas em termos de administrar um imóvel. Romulo, eu sempre digo o seguinte, administrar imóvel não é uma tarefa fácil não, mas se você fizer realmente seu dever de casa direitinho, né, se resguardar, fizer um bom cadastro do cliente, né, fizer um bom laudo de vistoria, um laudo minucioso realmente que retrate as condições do imóvel, né, e fazer constar em contrato realmente o que foi pactuado, eu acredito que isso já facilita muito essa relação locador-locatário, né, e facilita muito a vida do administrador. Né, doutor André? Todo contrato, por mais seguro que tenha, é um risco. O contrato já se diz que tem todo o risco, até de se falecer e os sucessores e herdeiros não cumprir. Mas tem uma pergunta aqui que deixa muitas dúvidas. Um contrato de 3 anos, que é chamado de contrato por prazo determinado, que houve uma determinação de tempo. Se o inquilino termina o contrato, permanece no imóvel por mais de 30 dias, vamos usar esse exemplo, ele vai
ter o contrato renovado? Como é que fica o locador e o locatário nesses casos e as consequências também desse novo contrato? Bem, Romulo, mais uma vez você faz uma pergunta muito bem eleita, porque é muito comum. As pessoas, no primeiro momento, celebram um contrato por prazo determinado, que, inclusive, na nossa opinião, é o modelo que deveria ser sempre seguido, porque dá mais segurança para ambos os contratantes, mas, após o decurso do tempo contratual, as pessoas, às vezes, até por uma certa, não só morosidade, mas, às vezes, até um pouco de descaso, acabam adiando essa renegociação e acaba que o prazo do contrato expira e o locatário continua no imóvel. E qual é a consequência jurídica disso? A consequência é a transformação de um contrato que era por prazo determinado em prazo indeterminado. E qual é o principal, vamos dizer assim, novo cenário da contratação por prazo indeterminado? É que o imóvel pode ser solicitado a qualquer tempo, tanto pelo locador, solicitado pelo locador a retomada do imóvel, como o locatário também a qualquer tempo pode ir lá e devolver o imóvel. Ou seja, por isso que nós entendemos que a situação de locação por prazo determinado é sempre uma locação um pouco menos segura, né? Porque você tem uma certa insegurança, você não tem uma certeza, né, de um decurso de tempo. E essa retomada, se for requerida pelo locador, ele vai dar um prazo de apenas 30 dias para a desocupação do imóvel, segundo a legislação. Então, você aconselha que todos os contratos façam a sua renovação por escrito para não ter o problema que você aqui falou. Sem dúvida alguma, a nossa indicação maior é sempre a pactuação, né, de uma renovação com tempo determinado, porque as regras ficam mais claras e as pessoas ficam mais cientes de suas obrigações e mais seguras também de seus direitos. Aldemir, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas eu já vou deixar uma pergunta aqui para quando voltar do intervalo você responder. No contrato de locação existe a solicitação de garantias locatícias. Quais são, quais as mais fluentes e se essas garantias realmente você tem dificuldade na imobiliária? Não responda agora, vamos a um brevíssimo intervalo comercial, não saia daí, voltamos em poucos minutos. Já pensou em morar no melhor de Tambaú? Entre a Epitácio e a Rui Carneiro, Douro Tambaú Clube Residência. Um empreendimento exclusivo. Apartamentos com 117 e 141 metros quadrados. Sala para 2 ambientes, 3 ou 4 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Projetado com conceito de empreendimento inteligente. O prédio possui áreas de lazer e serviços completas. Com lava-jato e pet garden. Douro Tambaú. Inconfundível. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Cooper, natação, malhação. Tudo isso cabe dentro de um conceito, o de bem-estar. E foi pensando nele que criamos o Master Club Residência. São 5.000 metros quadrados destinados à área de lazer mais completa da região, com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Gran Clube Residência é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite stand no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. Os projetos da Unidade Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser na decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você.
que não abre mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia, você em primeiro lugar. Master Imóveis está de volta, tratando tudo que você precisa saber como administrar locação imobiliária. Você proprietário, você inquilino, fiador. Vamos conversar aqui com os nossos especialistas. Estava deixando uma pergunta no intervalo para você, Valdemir. Contrato de locação, tem o proprietário que assina como locador, o locatário que assina lá como inquilino. E quais são as garantias mais comuns que você, no seu contrato? As mais usuais, elas são 3. No caso, a caução, né, que ela pode ser um bem, que você pode poder dar em caução, que levaria em cartório, faria esse registro, essa averbação, junto ao contrato de locação. Também pode ser usado a quantia em dinheiro, que será depositado numa conta poupança, em nome, né, do locatário, que será resgatado no final do contrato, com direito a toda a remuneração que ela tiver durante o período de locação, né? E teríamos a outra modalidade, seria a fiança, que é fazer uso do fiador, né, para que possa estar dando como garantia também o contrato de locação, e o seguro de fiança locatício, que algumas empresas de seguro já fornecem, que vai trazer a garantia sobre todas as responsabilidades do locatário no que diz respeito ao contrato. E me diga uma coisa, por exemplo, a caução que é depositada numa conta não solidária, então, por exemplo, nem pode mexer só o locador, nem pode sacar só o locatário. Então, os dois terão que, juntos, no final, vai verificar, vai fazer uma vistoria, vai verificar se o imóvel está em perfeito estado, aí libera com todos os acréscimos para o locador? Perfeito. É dessa forma que funciona. Aquele dinheiro ou para o locatário, na verdade, porque é ele que der. Isso, perfeito. Nesse instante, quando verificar todas as condições do contrato e que está se concluindo realmente o contrato e recebendo as chaves, se dirige ao banco, vê qual foi o valor e é repassado ao locatário, abatendo-se algum valor que ainda possa esteja faltando a ser acertado. Doutor André, é uma coisa muito comum, que é exatamente a caução, você tem um fiador. E me diga uma coisa, na questão da caução ainda aqui, está lá o dinheiro na poupança, rendendo juros, em regra, geralmente é 3 vezes o valor do aluguel, se bota lá, contrato 3 anos. Quando chega mais ou menos 2 anos e meio, a pessoa começa a atrasar. Você tem que entrar com a ação na justiça para poder suprir vamos supor, a questão da assinatura do locatário para poder cobrir aluguéis. O juiz, como é que é feita essa lógica perante o juízo? Na verdade, o papel da garantia, como o próprio nome já nos indica, é transmitir uma maior segurança à operação. E obviamente, a segurança aí, a segurança econômica. Né? O direito, na verdade, aí é bem meio, ele não é o fim. Ou seja, o direito é só um instrumentalizador do que se deseja, que é o pagamento ou o adimplemento da obrigação. Então, a caução, ela, como foi bem colocada aqui por vocês, ela tem esse papel, né, de uma espécie de seguro, né, no sentido de que, ocorrendo o indesejado, o que é o indesejado, o inadimplemento, seja qual for a razão, ela poderá ser utilizada. Então, o exemplo que você está construindo aqui, Rômulo, ele tem alta propriedade de encaixe na hipótese, ou seja, você, de fato, havendo, por exemplo, no final da locação, por alguma razão, inadimplemento do locatário, você pode solicitar isso judicialmente, né, que a caução seja liberada em prol do locador como adimplemento desses aluguéis aí que ficaram pendentes, né, por meio de uma ação de cobrança de aluguel típico, só com a menção de que existe a caução e já pedindo a ordem judicial, né, de que seja liberado. E, às vezes, até, né, pode até acontecer que o réu, reconhecendo sua condição de inadimplência, né, ele concorde com essa liberação, ou, às vezes, se discute algum valor. Normalmente, até, as discussões é uma questão parcial. Então, até a gente tem aquele chamado valor incontroverso, que, no nosso sentido, embora nem todo juiz o faça, ele deveria até liberar a priori. Ou seja, se eu digo que eu devo R$2.000, você está me cobrando 3.000, pelo menos se a caução tem lá R$3.500, R$2.000 é incontroverso. Né? R$2.000 não há discussão. Então, o juiz poderia liberar, desde já, o valor incontroverso e fica a discussão judicial daquele valor
pendente, né, para ver quem é que levanta o restante da caução. Até porque vai até diminuir juros e outras, né, correções que possam incidir. Agora, tem uma dúvida muito interessante. Você tem um contrato em vigência, vamos continuar com um contrato de 3 anos, e um ano acontece um imprevisto, o locatário falece. Como fica sua esposa, filhos, quem mora no imóvel? Esse contrato ele se extingue? O que a lei diz? De fato, é uma situação em que a lei, já entendendo a fragilidade que passa a família, né, num momento como esse, você acaba tendo uma proteção legal. A legislação é muito clara no sentido de que o vínculo obrigacional da locação não se extingue com a morte do locatário, né? Ele passa ou ele repassa para os seus herdeiros, para o cônjuge sobrevivente, né? Desde que, obviamente, eles continuem residindo no imóvel, né? Então, a condição é essa. Porque eu posso ir a óbito e nenhum dos meus herdeiros ou nenhum familiar meu residir no imóvel, aí a locação vai ser desfeita. Mas, havendo esse interesse do núcleo familiar em permanecer no imóvel, a lei alberga, né, essa possibilidade, permitindo o que a gente podia dizer que é uma espécie de subrogação, né, do locatário, ou seja, uma espécie de substituição. Faz algum aditivo, alguma coisa nesse sentido? Não. A legislação, de fato, ela não impõe esse aditivo, mas na praxe cotidiana é bom que se faça. Até para legitimar, porque como a legislação, inclusive, ela é ampla, ela não fala exatamente que vai ser a esposa ou um filho, e as situações familiares, e no mundo de hoje as famílias estão ficando cada vez mais complexas, então é ideal que se faça logo esse aditivo, porque o aditivo já vai ser uma demonstração de aceitação por parte do locador de quem seria o representante, né, fundamental daquela obrigação de cumprir com o aluguel. Então, isso daria, com certeza, uma maior segurança jurídica também para ambos os contratantes. Nós vamos chamar mais um bloco de ofertas. Sei que você estava esperando esse momento. Agora, com as ofertas da Execute Imobiliária e da construtora Holanda. Vejam. Todo mundo sonha vir morar no Cabo Branco. E a Moreira e Rufus já realiza esse seu desejo com esse novo empreendimento Vista Mare aqui no Cabo Branco, na rua Manuel Cavalcante de Souza, viu? Com estande de venda já aqui, você já sinta-se convidado a vir conhecer esse empreendimento. Capricho no acabamento, a construtora quis realmente ressaltar em todos da linha Moreira. A construtora já tem um vasto portfólio aí de empreendimentos e quem já é cliente da Moreira e Rufus comprova muito bem essa qualidade. Essa questão de acabamento, ela deve ser muito bem observada, porque ela vai incidir na toda a vida útil do empreendimento e você ter mais conforto, ter menos problemas, e o Vista Mare não é diferente disso. O prédio é completo, gente. Mesmo tendo a localização privilegiada e a poucos metros do mar, você conta com mais de 20 itens de lazer, tudo equipado e ambientado para você e sua família. O diferencial da Holanda, por ter sido pioneiro, é ter um padrão diferenciado e buscar sempre novidades para agradar o cliente na sua realização de um sonho, que é a moradia. Esse novo estilo de condomínio clube, que hoje é implementado pela construtora, que parece que os seus clientes estão num hotel 5 estrelas. O que você pontua para que esse tipo de padrão ele seja continuado e o que você já fez? Nós entregamos no dezembro de 2012 o Hollanda's Garden Place. É um projeto, é o terceiro projeto da linha Hollanda's. E nesse projeto nós colocamos todo o diferencial e pensamos no conceito. É o conceito e o acabamento que leva a nossa excelência nesse tipo de projeto. Primeiro o conceito, por quê? Porque nós colocamos toda a área de lazer num único pavimento. Isso foi inovador para poder você ter uma área social para famílias, que você tenha uma socialização com a praça, como a gente entregou a Praça Garden. Tem a parte da academia, que ela é toda envidraçada. Quase 50% do térreo eles são preenchidos por vidros. Então isso traz uma transparência maior dos ambientes, socializando melhor. O espaço relax que a gente deixou é um espaço para
20 pessoas, para poder as pessoas se confraternizarem, se reunirem. O spa é um equipamento que a gente tem com uma sala de massagem climatizada, a sauna, todos esses ambientes, ele tem som ambiente. O som ambiente é independente para que as pessoas possam ouvir as suas músicas a seu gosto, conectando seu iPod ou seu celular. Então nós temos ambientes que a gente criou para buscar ao cliente uma maior vivência e uma maior utilização dos nossos espaços. Isso tem sido muito destacado pelos moradores e pelas pessoas que lá visitam, pela busca de ter espaços que tenham realmente uma funcionalidade, não seja só uma sala. Você tem a sala de cinema, mas cadê o projetor? Cadê a televisão? Qual é o equipamento de som? Ele é um cinema no padrão do que o morador tem na sua casa? Todos os equipamentos que eu coloquei, eu busquei atender o padrão do cliente que vai morar lá. Então, o tipo de poltrona, o tipo de mobiliário, todos os mobiliários que nós utilizamos está no padrão que os moradores utilizam em suas casas, na sua vontade de querer atender o melhor para o cliente. Para isso, nós tivemos essa excelência no projeto. Por isso que todos os ambientes utilizados pelos nossos clientes, eles têm uma complementação, uma sequência de uso, uma logística para que as pessoas possam usufruir e vivenciar o melhor dos nossos prédios. E o Holandas Garden hoje é o melhor nesse mercado, para esse tipo de produto. Gostou? Não deixe de ligar neste exato momento, pois os corretores de imóveis estão de plantão aguardando a sua ligação e receber a sua visita para mostrar na íntegra tudo o que você viu aqui na telinha. Vamos voltar com um assunto de extrema importância, o mercado de locação. Como administrar um imóvel? Como você, proprietário, deve proceder nessa relação contratual, que é uma relação simples, mas precisa de um corretor de imóveis, de uma empresa imobiliária para administrar, que, claro, essas empresas, esses corretores de imóveis, têm uma assessoria jurídica que vai, além do contrato, além da pesquisa cadastral, fazer a sua proteção da retomada do imóvel, caso do inadimplemento e de outros assuntos, mas é um assunto bastante complexo e aqui meus convidados, eu volto para você, Valdemir, de uma dúvida que aqui a gente enche o nosso e-mail de perguntas da seguinte forma. Quem deve pagar o chamado IPTU e taxa de lixo? O proprietário ou o inquilino? Rômulo, essa aí é bem corriqueira realmente. Vai lá, vem cá, nós estamos sendo indagados sobre essa situação, né? De a quem é cabido. Segundo o Código Tributário, é dito que o proprietário é responsável pelo pagamento do IPTU, né? O fisco também enxerga assim e a lei do inquilinato também não enxerga diferente. Mas uma vez pactuado em contrato, né, o inquilino ele fica responsável por esse pagamento também, desde que esteja em contrato. Então é esclarecido ao inquilino que mesmo a obrigação sendo do proprietário, ele só aluga se tiver no contrato, o inquilino aceita ou não, ou então procura outro imóvel, mas aceitando essa responsabilidade vai ser do inquilino. Uma vez, justamente, tanto pactuado aquele valor de locação, né, agregado no valor, aquele pagamento daquelas taxas, realmente o inquilino ele torna-se responsável por elas. Doutor André, sobrou para o senhor. Vou lhe perguntar o seguinte, no direito tributário, quem vai ser executado pela prefeitura é o dono do imóvel, se o inquilino não pagar. Como é que ele deve proceder? Porque o contrato assim diz que a obrigação é do locatário, mas vai ser cobrado a execução fiscal do dono do imóvel. Como é que fica esse jogo de quem cobrar, quem não cobrar? Bem, Rômulo, minha orientação é bem conservadora. Como há, de fato, né, a legitimidade passiva na ação fiscal do proprietário, penso que o proprietário não pode ficar preso ao pacto de locação, que é um pacto civil, para fazer o adimplemento da obrigação tributária. Ou seja, se por alguma razão, mesmo disposto no contrato, o inquilino não realizou o pagamento do tributo, quem perde com o inadimplemento desse tributo é o locador. Então, o locador proprietário, mesmo tendo no contrato que essa obrigação caberia ao locatário, uma vez que o locatário, por alguma razão, não a cumpriu, penso que o mais recomendável é que ele cumpra com a obrigação e parta para cobrar, né, do locatário.
porque aí ele evita as penalidades, as multas que são severas na área tributária. A gente sabe que a multa tributária é sempre uma multa bastante significativa, né? Então você tem vamos dizer assim, o cumprimento da sua obrigação fiscal e nada impede que você faça a cobrança amigável, administrativa ou mesmo judicial só da obrigação tributária que foi transferida contratualmente para o inquilino. Ainda nessa área tributária, uma ressalva que eu faço aqui até mais para os locatários, dado a nossa condição de cidade litorânea, né, que João Pessoa é que muitas cláusulas de contrato de locação elas são genéricas, às vezes elas colocam todos os tributos. E entre elas tem hoje a questão do foro do terreno de marinha. Então, já fomos em algumas discussões, né, já testemunhamos, melhor dizendo, algumas discussões entre locador e locatário, em que o locatário não se dizia avisado da existência daquele valor que vai para o patrimônio da União, derivado ali do terreno, da condição de terreno de marinha. Então, você tem que ter muito cuidado, né, na locação de definir quem é essa obrigação, como o Valdemir bem colocou, a praxe hoje, normalmente no mercado, é transmitir ou transferir essa obrigação para o locatário. No entanto, esse locatário que ele saiba bem quais são os custos dessa obrigação, né, para que possa caber dentro do seu orçamento e evitar depois o dissabor de um inadimplemento contratual e, consequentemente, os aborrecimentos, né, que uma disputa, seja ela, né, mesmo na esfera administrativa, né, uma cobrança administrativa, isso acaba às vezes arranhando a relação entre locador e locatário, e às vezes até ambos estando de boa fé, no sentido de que simplesmente houve um descuido da informação, né? Então, repassar qual é de fato os valores, quais são essas obrigações, para evitar qualquer conflito. Até porque vai pagar como se fosse IPTU anualmente o foro, né? E tem que ter esse esclarecimento. Verdade. Olha, vamos para mais um intervalo comercial, mas eu tenho várias perguntas aqui, e uma delas diz o seguinte, doutor André, eu vou deixar essa pergunta no ar e o senhor responde depois que a gente voltar do intervalo comercial. O fiador poderá deixar o contrato durante a vigência desse contrato? Como ele pode deixar? E como fica o inquilino nessa história? Não saia daí, responda agora. Eu vou para mais um intervalo comercial, voltamos em poucos minutos. Essa reverência é para você, com a tradição de uma grande marca. Vendas Execute. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos Classe A da Allianz. A diferença em ser Allianz. Acesse e descubra que você também pode ser Classe A. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Os projetos da Unidade de Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser na decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você, que não abrem mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia, você em primeiro lugar.
Master Imóveis está de volta, falando tudo o que você precisa saber para administrar um contrato de locação imobiliária. Aqui nos estúdios, Dr. André, advogado, especialista, professor universitário, e o meu amigo Valdemir Lopes de Andrade, empresário, diretor do Sindicato dos Corretores. Eu tinha deixado uma pergunta aqui no ar para o senhor, a questão do fiador. Durante o prazo contratual, nessa modalidade, o fiador pode pedir para sair do contrato e, se puder, como fica o locatário e o locador que precisa dessa mudança de garantia? Na verdade, Romulo, a regra é que durante o prazo de locação, o fiador não pode sair do contrato. Essa possibilidade existe quando o contrato fica por tempo indeterminado. Mas há situações especiais. Vamos à primeira delas, a morte do locatário. Quando morre o locatário, e como a própria fiança é considerada uma garantia pessoal, há uma ideia da própria principiologia jurídica de que você garantiu uma determinada pessoa, seja por uma relação de confiança, de afeto, seja qual for o vínculo que você tenha com essa pessoa. Então, na morte do locatário, é aberta uma janela, vamos dizer assim, para que o fiador possa abandonar o contrato. Agora, como é que ele tem que fazer? Ele tem que notificar, né, o locador no prazo de 30 dias, né, da ciência da morte, e ele ainda responderá pelo prazo de 120 dias após essa notificação. E aí, como a gente já viu que a hipótese de morte, os herdeiros assumem a condição de locatário, é importante que o locatário, né, o novo locatário, os herdeiros e o locador se entendam novamente para a indicação de novo fiador, ou, como o nosso amigo Valdemir já explicou, ou a constituição de uma calção, ou de outro tipo de garantia, para que o contrato possa ter continuidade. Essa é a primeira hipótese. Uma segunda hipótese interessante é quando há separação do locatário. Às vezes, por exemplo, um exemplo bem da praxe do dia a dia, é você ter um casal com um locatário, marido e mulher, e aí a separação. E aí só a mulher ou só o esposo vai permanecer no imóvel, sendo que o fiador era, às vezes, o sogro. E o sogro não quer mais ficar na condição de fiador, às vezes até a separação, por alguma razão, é traumática, as pessoas não têm mais o mesmo nível de relacionamento. Então, há também essa possibilidade de se deixar o contrato, aí sim, ainda por prazo determinado, quando há essa hipótese de separação, com a mesma regra. Notifica, tem 30 dias para notificar da ciência, quando há essa separação, e aí, uma vez notificado o fiador, né, ao notificar o locador, ele tem ainda a responsabilidade durante 120 dias, né, das obrigações da fiança. Após isso, ele está desobrigado. E a outra hipótese, que aí já foge do contrato por tempo determinado, é no prazo indeterminado. No prazo indeterminado, aí é muito claro, né, eu posso me ausentar da minha responsabilidade de fiador, respeitando essa mesma regra. Eu notifico o locador que não quero mais ser fiador, e aí fico respondendo ainda por 120 dias após essa minha notificação. Agora, por exemplo, você, tanto no prazo determinado, ele pode notificar, mesmo respondendo por 120 dias, sobre os efeitos da locação, mas o contrato ficará desprotegido. O locatário tem a obrigação e prazo para apresentar novo fiador? Esse é o prazo justamente que ele vai ter que fazer isso. De 30 dias? Não, 120. 120 Porque dias. A inteligência da lei, eu penso que é essa. Quando o fiador que estava, ele notifica e diz, daqui a 120 dias eu não tenho mais obrigações, passa o relógio a correr contra o locatário no sentido de arrumar um novo fiador para que possa haver a substituição. E o que acontece que passou esse prazo, ele não conseguiu um novo fiador? E aí, o que pode o locador fazer? Não, aí vai depender muito da negociação que foi feita. Mas pode até, o meu sentir, pode até não se realizar mais a locação, né? Você pode até rescindir a locação, né, por falta de, vamos dizer assim, de garantias. Né? Porque tudo depende do contexto fático, o que é que o locador deseja. Se no fato, ele foi condicionado ao contrato com a garantia. A partir do momento que não há mais uma garantia, as condições mudaram, ele não teria mais a obrigação de permanecer com esse contrato. Ele pode até alegar com a quebra contratual, né? Uma quebra contratual, no caso específico, a não indicação, né, de fiador. Valdemir, tem muitas perguntas aqui interessantes. Uma delas é o seguinte: eu tenho um contrato de locação com você, 3 anos, nosso exemplo de 3 anos, e 1 ano depois você resolve vender aquele imóvel.
qual o meu direito como inquilino e qual o direito do proprietário em vender e se pode acontecer essa venda. Bom, Rômulo, nesse instante a gente tem que fazer valer o direito de preferência do locatário, né? Então ele vai ter que ser comunicado, né, sobre a venda do imóvel, né, e dando condições de igualdade a terceiros, né, dá direito para ele adquirir o bem, né? Esse comunicado pode ser feito judicial ou extrajudicialmente, e nesse comunicado deve constar o valor do bem, a forma de pagamento, o ônus, se assim houverem, e bem como um local e um horário para que ele possa estar examinando a documentação pertinente. Doutor André, é uma figura de direito de preferência muito importante, mas vamos supor que o locatário ele não queira ou não possa comprar o imóvel. Ele pode proibir ser indicado pelo proprietário olhar o imóvel e mais adiante. E se for vendido o imóvel, quem comprou é obrigado a respeitar o prazo contratual? Veja só, essa questão de proibir de olhar o imóvel é uma questão assim sempre complicada. Depende, ao meu ver, do que está disposto no contrato. Os contratos, em geral, há sempre uma cautela de se permitir a vistoria e é recomendável que também, nessa hipótese de alienação, haja uma previsão contratual. Né? Inclusive, faz parte desse contexto a previsão contratual de que se haja a possibilidade de alienação do imóvel. Ou seja, se você é locador e você pretende, de alguma forma, negociar os seus imóveis, é importante que você já deixe essa possibilidade registrada no contrato. Porque ajuda, não que retire, como bem Valdemir colocou, o direito de preferência, mas você já deixa, né, essa janela aberta e já evita esse tipo de discussão. Inclusive, normalmente, a gente coloca o quê? Que se prevê a possibilidade de visita ao imóvel dentro de um horário comercial, com razoabilidade, né? Porque também quando a gente fala assim, o acesso ao imóvel, senão vai ter gente que vai querer que no domingo, né, se haja essa visita, porque o comprador só tem aquele dia. E, obviamente, isso não é o mais recomendável, né? O recomendável é que a gente possa fazer uma conformação de interesses aí. Nós vamos a mais um bloco de ofertas para que você possa escolher os melhores imóveis, as melhores construtoras, as melhores imobiliárias e corretores desta feita da construtora Renascer e Brascom. Veja o que elas prepararam para vocês. Nós estamos aqui no canteiro de obras do Master Clube Residência. Nós estamos aqui com a obra, com as duas torres em pleno vapor. A torre A, já fizemos 16 lajes e a torre B, nós estamos entrando agora na 6ª laje. Nosso prédio ele é formado por 2 torres. Cada torre possui, por pavimento, 4 apartamentos com 2 tipologias. A tipologia 1, 3 quartos, sendo 2 suítes, sala para 2 ambientes, varanda, cozinha, área de serviço e dependência completa de empregado. E a tipologia tipo 2, com 3 quartos, também 2 suítes, sala em 2 ambientes, varanda, cozinha e área de serviço. O apartamento, o tipologia 1, ele tem 86,50 metros quadrados. E a tipologia 2 temos 79,50 metros quadrados. Nós temos em cada torre 4 coberturas duplex, com uma área muito boa e na parte superior um terraço panorâmico com piscina. Cada pavimento possui 3 elevadores, sendo 2 sociais e 1 elevador de serviço. Os apartamentos da tipologia 1, que são os apartamentos das extremidades, possuem todos 2 vagas de garagem. Os apartamentos da tipologia 2, que fica no centro, possuem 1 vaga de garagem até o 10º pavimento e a partir do 11º, 2 vagas de garagem. O nosso condomínio possui a maior área de lazer aqui da região, com um verdadeiro parque aquático, com a piscina com a raia de 50 metros, piscina adulto, piscina infantil, playground, brinquedoteca, uma pista de Cooper com 100 metros, quadra poliesportiva, academia, home cinema, salão de jogos, 2 restaurantes, temos spa, hidromassagem, bar molhado, sauna a seco e sauna a vapor. O nosso prédio possui uma verdadeira guarita de segurança, com um sistema de segurança no perímetro do prédio, e ele também é todo automatizado, para podermos estar preparados, se o proprietário quiser usar qualquer sistema de TV a cabo, internet, vai estar tudo preparado, com a infraestrutura pronta. Nosso stand de vendas está pronto aqui, esperando com o maior prazer a visita das pessoas que se interessarem em adquirir um empreendimento de sucesso,
que vai reunir em um só local conforto e também segurança. Um fator determinante do sucesso desse empreendimento são as posições dos apartamentos. Todos são voltados para o nascente. Então a visão que nós vamos ter e a ventilação vai ser uma ventilação permanente, porque temos um espaço muito grande de área aberta para que nenhum outro edifício venha tirar a visão, também não tirar a ventilação. Nosso local, o local da obra, é um local assim, de estratégia mesmo, próximo aos shoppings de João Pessoa, os grandes shoppings, próximo à BR, próximo à praia, próximo a banco, escola, igrejas. Nós temos tudo aqui ao nosso redor, ao nosso perímetro. Não precisamos deslocar para ver, para qualquer necessidade, nós temos tudo aqui próximo. A Brascom, como sempre, mantendo o seu padrão, o seu alto padrão tanto na metodologia construtiva como de acabamento. É uma obra muito enxuta, muito sólida. Nós temos aqui no Maison de Florence esse empreendimento muito bom, tem uma altura bem razoável. São 25 pavimentos, 24 tipos, sendo 4 por andar. No 25º nós temos uma cobertura com 2 apartamentos de 192 metros. O restante são apartamentos, os 2 frontais de 94 metros e os 2 na parte anterior de 92 metros. Sendo que nesses 2 da frente nós temos uma varanda gourmet, que é um pequeno diferencial em relação às outras 2 unidades. Venha fazer sua proposta, a gente não vai perder negócio. Quem tiver uma condição diferente da nossa tabela, a nossa tabela não é determinante, é uma condição que a gente propõe, mas as pessoas que tiverem um sinal a mais ou a menos e quiser um financiamento, enfim, não perca a oportunidade de vir conhecer as instalações, o nosso produto, venha fazer sua oferta, venha fazer sua proposta e eu garanto que você vai sair daqui com um excelente negócio. Gostaram? Não deixe de ligar neste exato momento para os números que você viram na nossa telinha, pois os corretores de imóveis estão de plantão, aguardando a sua visita nos estandes de vendas ou na sede das imobiliárias. Aqui estamos conversando sobre um grande nicho de mercado, que é o mercado de locação de imóveis urbanos, seja residencial, seja comercial, industrial. E para esse bate-papo convidamos 2 especialistas, Dr. André, que é advogado, professor universitário, especialista no direito imobiliário, e Valdemir Lopes de Andrade, que é empresário, dono da imobiliária Lopes de Andrade. E voltando, doutor André, com o senhor, tem uma pergunta aqui exclusiva, dizendo o seguinte: o que acontece se o inquilino sublocar o imóvel sem o proprietário, sem o locador permitir? Porque há uma permissão de sublocação, se há, o senhor aqui diga, e se o inquilino sublocar, vamos fazer nosso exemplo de 3 anos, um ano ele resolveu, por exemplo, sublocar o primeiro andar que tinha lá atrás, sem a comunicação ao proprietário. É possível sublocar? Quais as consequências dessa sublocação sem o aviso prévio ou sem a concordância do locador? E também se pode haver a sublocação com a concordância. Bem, Rômulo, é mais uma questão muito prática e que ocorre muito no dia a dia, essa questão da sublocação. O importante é que a regra de ouro é essa: toda sublocação deve ser autorizada por escrito pelo locador. Sem essa autorização por escrito, estará o locatário cometendo justamente uma infração contratual. E ele cometendo essa infração contratual, ele pode ficar sujeito, entre outras medidas, né, e sanções contratuais, à rescisão do contrato, mesmo antes do prazo. Então, é importantíssimo na condição do locatário. Vamos supor que eu tenho um contrato de locação que não prevê a sublocação, porque eu nem imaginava essa hipótese. Mas aí apareceu a oportunidade. O que é que eu devo fazer? Fazer um aditivo contratual com o meu locador. Até porque a legislação tem outras normas referentes à sublocação, como a compatibilidade do valor da sublocação com a da locação. Ou seja, eu não posso alugar um imóvel por R$1.000 e fazer uma sublocação por R$2.000. Né? A legislação tenta, né, dessa forma, do mesmo jeito que ela protege também o locador, ela protege também o sublocador, em alguns equilíbrios aí econômicos. Então, a sublocação é uma temática muito recorrente,
né? Mas que a regra é, em tese, bem simples. É a regra da transparência, até porque a própria finalidade do imóvel, né, Valdemir pode até explicar o quanto isso é importante, ela deve ser respeitada. Ou seja, se eu alugo um bem com um fim residencial, não posso mudar para o fim comercial. Se eu alugo para o fim comercial, também não devo usar esse bem para fins residencial. Então, isso tudo tem que estar bem pactuado. E a sublocação, seja mesmo no imóvel residencial, é uma exploração econômica, né? Então, há de haver a necessidade e do proprietário, lembrando, por escrito. Agora, um fato interessante. O proprietário no contrato, voltando ao de 3 anos, permite a sublocação, por exemplo, da parte né, do puxado atrás para uma determinada família. Então, tudo certo, tudo maravilhoso, permitido. O que é que acontece? Contrato de 3 anos, 1 ano e meio depois, o locatário resolve sair e a pessoa que sublocou uma parte assume toda a casa. Como é que fica essa situação? É uma irregularidade? O fato dele ter permitido a parte de trás ser locada como sublocação vai permitir que ele possa locar tudo, ou então ele pode entrar com desfecho para tirar, caso o principal, porque a sublocação é um acessório, o principal não existindo mais, ele pode despejar a pessoa da sublocação. Veja, esses casos, todo e qualquer caso, a gente tem que ter muito cuidado de analisar a questão, né, individualizada, ou seja, o caso concreto, né? Pegando um exemplo que o nosso amigo Rômulo constrói aqui, é possível ocorrer de fato que acaba que o locador, por alguma razão, autorizou a sublocação, mas o locatário, né, que seria o sublocador, acaba saindo do imóvel e permitindo o uso total do imóvel para o sublocatário. Então, ao meu ver, ele não teria direito a esse uso total, porque o que ele fez a sublocação foi de uma área, como você colocou, o famoso puxadinho ali atrás, né, de uma área menor. Caberia aí, sim, sentarem, no caso, sublocatário e locador, para repactuar uma nova, né, locação que tivesse como objeto a área total, né? Agora, lógico que há também a conformação da posse. A gente sabe que, diria a gente aqui, o foco é o direito de locação, mas se você, como locador, né, permite, vai atenuando e tolerando esse uso do todo, vai se acabar, ao final, caracterizando de que você, né, entendeu, está englobado ali pela sublocação, o uso do todo em virtude do seu silêncio, em virtude do seu desinteresse. Mas sem descaracterizar o contrato primitivo. Não, sem descaracterizar o contrato primitivo. Agora, ao meu ver, na hora que houver essa rescisão entre o locador e o locatário, que seria o sublocador, haveria de se fazer uma nova pactuação também com o sublocatário para evitar qualquer dúvida a respeito do objeto em que ele está ocupando ou qual é a área, enfim, do imóvel que ele ocupa. Valdemir Lopes, nós vamos chamar mais um intervalo comercial, mas eu já vou deixar uma pergunta aqui no ar para você. Quem é a obrigação de pagar a taxa de administração das imobiliárias, que você já explicou aqui nos percentuais? Não responda agora, vamos a um brevíssimo intervalo comercial, não saia daí, voltamos em poucos minutos. Cooper, natação, malhação. Tudo isso cabe dentro de um conceito, o de bem-estar. E foi pensando nele que criamos o Master Club Residência. São 5.000 metros quadrados destinados à área de lazer mais completa da região, com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Gran Clube Residência é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite stand no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. Você está assistindo Master Imóveis. Oferecimento Holanda, luxo para quem tem bom gosto. Construtora Equilíbrio, Alfredo Fernandes Gran Clube Residência, 50% vendido,
mas ainda restam ótimas unidades. Vendas Hoffman. Aliance, qualidade superior ao alcance do seu bolso. Zona Sul Imobiliária, realizando sonhos. Unidade Engenharia, seu bem-estar em nossos projetos. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos Classe A da Aliance. A diferença em ser Aliance. Acesse e descubra que você também pode ser Classe A. Nós somos apaixonados por essa cidade. A gente sempre teve aqui a passeio, não é, amor? Agora a gente resolveu morar. Eu acho que o lugar onde a gente vive diz muito sobre quem a gente é, não é? É por isso que a gente está aqui contando um pouco da nossa vida, para você nos ajudar a encontrar um lugar ideal. Mas eu gosto de ter opções, porque tem dias que eu gosto de me concentrar nos livros, tem outros que eu quero caminhar na praia. E tem outros dias que eu prefiro mesmo é correr na esteira. Eu e meu marido, a gente adora receber os amigos. Fala do risoto. É maravilhoso. Eu faço um risoto que é um pecado. Além disso, eu quero morar onde meus filhos possam gastar as energias, sabe? Energia é o que não falta, né, amor? Conforto e segurança nem precisa falar, né? Ah, eu acho que é só. Eu acho que eu falo demais, né? Mas deu pra entender o que a gente tá procurando? Master Imóveis está de volta, falando tudo o que você precisa saber de como administrar o seu imóvel numa locação imobiliária ou num contrato de locação imobiliária. Eu estou aqui com o doutor André, que é advogado, e o doutor Valdemir Lopes, que é empresário do mercado imobiliário, tirando todas as dúvidas. E eu deixei aqui uma pergunta no intervalo. A administração, o inquilino vai lá alugar vocês, mas quem paga essa taxa de administração à imobiliária? Bom, Romulo, dentro dos vários deveres do locador na locação imobiliária, cabe a ele também o pagamento da taxa de administração imobiliária, né? Bem como alguma despesa de intermediação imobiliária também que venha a derivar dessa negociação. Me diga uma coisa, aí eu deixo o imóvel como locador lá, assina um contrato de administração, aí você ofere aí 10, 20, 30 inquilinos, faz a pesquisa Serasa, faz a pesquisa SPC. Quem paga essas despesas? Essas despesas são pagas pelo locador, para que a gente possa oferir a idoneidade do locatário, então essas despesas são arcadas pelo locador. Então quer dizer que o locatário ele apenas vai pagar o valor do aluguel no seu vencimento? Pura e simplesmente isso, é o compromisso dele, isso e alguma taxa, como a gente já conversou, que esteja incluída no contrato, né? Taxa, digamos, de algum imposto, alguma coisa seja pactuado previamente no contrato. Uma coisa que é de extrema importância, que as pessoas têm muita dúvida, a administração de imóveis, ela evidentemente é uma novidade. Lá na sua imobiliária, como é a forma que vocês fazem, por exemplo, de captação de imóveis? Porque há, às vezes, uma procura maior do que a oferta. Então, por exemplo, muita gente chega na sua imobiliária, não tem aquele imóvel desejado no bairro tal. Como é que o proprietário pode chegar até vocês? Bom, na realidade, assim, nós temos uma equipe de captação de imóveis, né, que fica à disposição. Então, quando o proprietário se dirige à imobiliária, nós pegamos as informações do imóvel, visitamos o imóvel e damos prosseguimento ao contrato de administração para fazer a locação. Quando isso não acontece, diante da necessidade de locação por parte do locatário, que procura a Lopes e Andrade, nós vamos ao mercado e procuramos justamente captar, né, esses imóveis que estão com os clientes, os proprietários ainda. Olha, doutor André, o mercado imobiliário é um mercado bastante concorrido e o mercado de locação hoje está bombando, realmente as pessoas estão investindo e jogando, né, esses imóveis no mercado de locação. Mas tem muitas dúvidas aqui, uma das dúvidas é a questão da benfeitoria. Eu vou para dentro do imóvel, faço uma cobertura de garagem,
faço várias benfeitorias nos imóveis. Quando acaba o meu prazo de 3 anos, eu serei ressarcido dessas benfeitorias estruturantes que eu assim fizer no imóvel? Veja bem, Rômulo, a primeira dica, né, a dica de ouro, vamos dizer assim, para qualquer pessoa que vai fazer a locação, é que defina muito bem essa questão da benfeitoria no contrato. O que vale é o que ficar estipulado no contrato. Agora, é o que a gente costuma dizer, se você não perde um pouco de tempo e cria a sua melhor solução no contrato, a lei vai lhe dar uma solução. Pode ser que não seja a melhor solução para a sua pessoa. E qual é a solução legal? A solução legal é que, na falta de estipulação do contrato, as chamadas benfeitorias necessárias, elas são indenizáveis, mesmo que não haja autorização do locador. Explica aí ao telespectador o que significa benfeitoria necessárias. A benfeitoria necessária é aquela que tem a ver com a conservação e manutenção do imóvel. Por exemplo, o próprio pagamento do IPTU é considerado uma benfeitoria necessária. Uma obra de sustentação de um pilar, de algo que porventura, né, haja o comprometimento, né, do imóvel. Qualquer outro vamos dizer assim, investimento em que o objetivo maior não é potencializar o uso do imóvel, mas sim a sua conservação, você pode entender que é uma benfeitoria útil. Já quando você faz uma benfeitoria que amplia a utilização do imóvel, como, por exemplo, uma área de lazer, aquela famosa churrasqueira, o cara vai lá, né, pega aquela areazinha lá do fundo, do quintal, e dá uma famosa, né, garibada naquela área, cria uma estrutura melhor, coloca lá uma churrasqueira. Isso aí já seria uma benfeitoria, né, útil. Ou seja, você já teria a ampliação do benefício que o imóvel proporciona. Então, a regra é, a benfeitoria necessária seria indenizável, mesmo sem autorização. A benfeitoria útil só é indenizável se houver autorização do locador na sua realização. Se você, locatário, realiza por conta própria, você perde essa benfeitoria, né, ao entregar o imóvel. E mais ainda, há o terceiro tipo de benfeitoria, que é a chamada suntuosa ou voluptuária, que é aquela que é só para uma questão de ornamentação, beleza, estética. Então, essa não tem direito a indenização alguma. Se você fizer qualquer benfeitoria dessa natureza, ou você consegue retirar a benfeitoria que foi realizada, que a gente chama de levantamento, sem comprometer, obviamente, a estrutura do imóvel, qualquer coisa desse tipo, ou se você não conseguir retirar, por haver esse comprometimento, você vai perder também em prol do locador. Vamos a mais um bloco de ofertas para você que estava esperando desta feita das construtoras Tropical e Unidade Engenharia. Veja o que elas prepararam para vocês. Nós temos aqui 30 pavimentos, 4 apartamentos por andar, todo o prédio na posição nascente. Então, nós temos uma excelente ventilação, excelente vista voltada todo para o mar. Nós temos 3 elevadores, 2 elevadores social e 1 de serviço, para melhor atender nossos clientes. E temos também 2 vagas de garagem para todos os apartamentos com 3 quartos. E a partir do 24º, todos os apartamentos com 2 quartos vão ter 2 vagas de garagem, que hoje é o que o cliente pede, né? Porque a necessidade de 2 vagas de garagem hoje é muito importante. Nós temos aqui uma área de lazer realmente muito ampla, vai ser entregue toda equipada. Isso é um grande diferencial que a construtora Tropical traz para os clientes, inovando, né? O grande diferencial na forma de pagamento da Tropical é justamente 30% até a entrega. E o cliente diz como ele quer pagar os 30%. Então, esses 30% pode ser adequado na forma de pagamento que se encaixe no orçamento de cada cliente. Estamos aqui no Porto da Residência, no estande de vendas. Chama-se Aguiar, é corretor de imóveis, gerente da Unidade Engenharia. O que caracteriza esse Porto da Cá, que já é um sucesso de vendas aqui no bairro dos Estados? Com certeza, Rômulo. O sucesso é enorme de vendas aqui no Porto da Cá. E o prédio ele é composto de 3 pavimentos de garagem, sendo subsolo, semi-subsolo e um pavimento misto, onde contém também área de lazer.
O prédio é composto com 20 andares, sendo 3 apartamentos por andar, onde nós temos o menor, que é 69 metros, tendo sala para 2 ambientes com varanda, 3 quartos sendo uma suíte, WC social, cozinha e área de serviço. Temos também um apartamento intermediário que tem 82 metros de área, onde ele vai ter 3 quartos sendo uma suíte, sala para 2 ambientes com varanda, WC social, cozinha, área de serviço, dependência completa de empregada. E temos também padrão maior, que é o de 88 metros, seguindo a mesma tipologia, 3 quartos sendo uma suíte, mais dependência completa de empregada. O Porto da Cara ele tem 2 vagas de garagem para todos os apartamentos. A área de lazer dele é composta por piscina, salão de festa, né? Ela é bem compacta, agora tem um diferencial que entrega totalmente equipado. O Porto da Cara está localizado no coração do bairro dos Estados. Ao lado nós temos a Vila Olímpica, temos aqui o Shopping Sebrae, várias academias, lojas, posto de gasolina, padaria. Ele está localizado paralelamente próximo a Epitácio Pessoa. Estamos entre o centro da cidade e o litoral de João Pessoa. O piso ele vai ser cerâmica Elizabeth, assim como a fachada externa também cerâmica Elizabeth. Os vidros serão vidros fumês, esquadria de alumínio. Isso aí a unidade de engenharia tem assim, ela sempre tem um padrão muito rigoroso com o seu acabamento e também em questão de prazo de entrega. Está previsto para julho de 2015. Hoje nós estamos trabalhando com a tabela sendo 15% de sinal. O cliente ele paga 30% até a entrega e no final faz um financiamento bancário. O stand é aqui na Avenida Sergipe. Os horários de plantão, os corretores estão aqui no plantão a partir de 8h30 às 17 horas, de segunda a sexta. Sábado, domingo e feriados também de 8h30 às 13 horas. O telefone de contato é 8814-5577 e ele está ligado 24 horas para atender muito bem o cliente. Porto da Cá Residência, no coração do bairro dos Estados, com o padrão de qualidade da Unidade Engenharia. Não deixe de ligar neste exato momento, pois os corretores de imóveis estão de plantão, aguardando a sua ligação e a visita, seja no estande de vendas ou no escritório imobiliário. Estamos conversando sobre como você administrar sua locação, seja você proprietário, seja você construtor, administrador de empresas, seja você proprietário de imobiliária, corretor de imóveis e inquilino. Quais são os seus direitos? Estamos discutindo aqui com o doutor André e o doutor Valdemir Lopes, que são especialistas do mercado imobiliário, e eu venho aqui por uma polêmica muito grande. Essa polêmica é sobre a questão de cobrar ou não o aluguel antecipado. Pode fazer isso na locação convencional? Em duas circunstâncias é permitida essa situação. Uma delas seria quando o aluguel é em contrato de temporada, o aluguel de temporada chamado, né, onde pode-se cobrar todos os valores a serem acertados antecipadamente, né, sem detrimento das outras modalidades de garantia também. E a outra situação seria o contrato que não atende, que não é contemplado por nenhuma daquelas modalidades de garantia que nós falamos agora anteriormente. Então, nessas duas situações, o proprietário, o locador, ele poderá cobrar até o 5º dia útil do mês vencendo. Então, ele vai cobrar dentro do mês. É a cobrança chamada antecipada. Então, mas tendo garantia locatícia e num contrato convencional é proibido? Aí, de forma alguma, deve ser feito isso aí, porque vai incorrer realmente em punições severas. Então, o que é que a lei diz se cobrar, doutor André? A cobrança seria considerada ilegal, né? E a possibilidade, inclusive, de sanção, né, administrativa. Inclusive, hoje, há que haver uma cautela por parte, inclusive, das administradoras, né, de imóveis, porque há uma tendência, embora ainda haja alguma resistência, de ser considerada uma relação de consumo. Né, a relação entre a administradora de imóvel e a pessoa do locador e do locatário, enfim, dessa relação. Então, com essa tendência, você hoje tem alguns PROCONs, embora essa questão ainda seja polêmica, que estão começando a haver esse tipo de fiscalização, né, a própria questão de que se considera também
uma possível contravenção penal nesse tipo de cobrança. Então, é uma prática que deve ser, né, como bem colocou o Valdemir, restrita a essas hipóteses. E a inteligência é simples, porque no contrato de temporada, você tem aquele contrato que é um período muito curto, muitas vezes você aluga para uma pessoa que você não conhece, né, que aí você, justamente para se assegurar, você pede, né, antecipadamente o valor para não correr o risco de ter uma inadimplência. Né, o contrato de temporada é aquele famoso contrato de veraneio, né, na nossa região a gente chama muito mais contrato de veraneio, aquele contrato de verão, que você aluga ali aquele imóvel por um curto período de tempo. Então, é bem da natureza dessa espécie de contrato. E quando não se tem garantia, é também para uma questão de solvabilidade, para que o locador, né, saiba que, pelo menos, já há o pagamento dentro do mês daquela utilização. Doutor André, me diga uma coisa que é de extrema importância. Muito se fala em denúncia vazia nos contratos de locação. O que é que significa esse termo? E na prática, para o telespectador que está nos assistindo agora, diz: que bicho é esse? É muito simples. A denúncia vazia nada mais é do que a denúncia que a lei permite sem a motivação, sem você realizar uma justificativa para pedir a retomada do imóvel. Quando você não pode fazer essa justificativa, ou melhor, desculpe, quando você não pode realizar essa retomada sem uma justificativa, mas você precisando dizer o motivo pelo qual você requer o imóvel, aí a gente chama de denúncia cheia. Essa é a diferença. A vazia, quando não é necessário justificar; a cheia, quando a justificativa se faz necessária. Olha, nós vamos a mais um bloco de intervalo comercial, mas eu quero deixar uma pergunta bastante interessante aqui. Você locou o imóvel, fez a vistoria. Como a imobiliária procede com a fiscalização dessa conservação e como também ela vai proceder na entrega desse imóvel pelo inquilino para conferir se está idêntico ao que foi feito pela vistoria. Não responda agora, vamos a mais um intervalo comercial, não saia daí, daqui a pouco voltamos e com certeza tirando todas as suas dúvidas sobre locação imobiliária. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Já pensou em morar no melhor de Tambaú? Entre a Epitácio e a Rui Carneiro, Douro Tambaú Clube Residência. Um empreendimento exclusivo. Apartamentos com 117 e 141 metros quadrados. Sala para 2 ambientes, 3 ou 4 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Projetado com conceito de empreendimento inteligente. O prédio possui áreas de lazer e serviços completas. Com lava-jato e pet garden. Douro Tambaú. Inconfundível. Essa reverência é para você, com a tradição de uma grande marca. Vendas Execute. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Os projetos da Unidade Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser na decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você, que não abrem mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia, você em primeiro lugar.
estamos de volta, Master Imóveis falando tudo sobre locação imobiliária, como administrar, você que é locador, que é locatário, que é fiador, como você proceder numa relação contratual tão complexa. Aqui nos nossos estudos, doutor André e doutor Valdemir. Valdemir, eu deixei uma pergunta aqui no intervalo para você de extrema importância. Essa pergunta fala sobre, para você, quais a situação de fiscalizar o imóvel durante a locação e, evidentemente, quando é entregue. O instrumento que nós usamos é o laudo de vistoria, né? Esse laudo nós fazemos de forma bem minuciosa, né? Descrevendo realmente nos detalhes a real situação, o mais fidedignamente possível do imóvel quando do início da locação, para que justamente ele sirva como instrumento balizador, né, durante as vistorias intermediárias, durante a locação, e a principal, que é a de recebimento do imóvel, onde o imóvel tem que estar nas condições que ora foi locado. Olha, doutor André, tem uma pergunta aqui de extrema importância. Todo mundo fica preocupado que tipo de reajuste deve ser aplicado, IGPM, IPC, mas seja no contrato residencial ou não residencial. Na verdade, Rômulo, hoje se entende que há a possibilidade de usar dois índices, né? Há os que defendem o uso do IGPM, que é um índice da Fundação Getúlio Vargas, e há quem se usa também o IPCA, que é o índice do governo. De longe, a nossa preferência é pelo IGPM, que é um índice mais realista de mercado. O governo, ele sempre tem uma tendência de, não vou dizer de camuflar, mas é normal que a postura do governo em termos de medição de inflação seja mais conservadora. Então o IGPM é considerado no mercado, é a praxe do mercado, como um índice mais acertado, em termos de ser mais realista na variação de mercado e que deve incidir na alocação. Só que lembrar que a definição do índice é só um ponto, né, no que se tange ao reajuste do contrato. O ideal, como sempre, que a gente vem indicando aqui, é que tudo esteja definido em contrato. Agora a lei diz o seguinte: durante a vigência é reajuste. Acabou, pode praticar o preço de mercado? Acabou o contrato, você não precisa aplicar o índice, você faz o preço de mercado, diz o valor que realmente o proprietário queira? Perfeito, Rômulo. Na verdade, o que a legislação diz é que quando uma vez celebrado o contrato, né, você, para haver reajuste, teria que ter pelo menos o prazo de 3 anos. Então, como você está colocando, uma vez terminado o prazo, ou seja, o contrato por prazo determinado estipulou, você vai fazer uma renovação, na verdade, do contrato. É como se esse contrato fosse um novo contrato e aí abre uma janela para que se repactue de acordo com os valores de mercado. Seja para cima, seja para baixo. É importante ser dito isso. O problema é que a realidade do mercado imobiliário atualmente tem puxado normalmente os preços para cima, né? Os preços da locação também. Vamos para o nosso último bloco de ofertas dessa feita, Zona Sul Imobiliária e da construtora Massai. Como você sabe, a Zona Sul ela trabalha com um jeito diferente, né? A Zona Sul Imobiliária ela chegou aqui na praia e está com essa forma diferente de trabalhar. Nós temos hoje corretores 24 horas. 24 horas. Você pode ligar a qualquer momento, que eu tenho certeza que um corretor vai lhe atender no seu horário que você quiser. Não é no horário dele, é no horário do cliente. E o plantão ele funciona aqui em Termares de domingo a domingo, de 8 às 5 da tarde, né? Então você pode vir qualquer horário, nós vamos estar aqui pronto para lhe atender, corretores capacitados. Tenho certeza que você vai sair daqui, você vai fazer um bom negócio. Nós estamos aqui no stand do Intermares Atlantic View. A gente olha ao redor, a gente vê aí um mar perfeito, limpo, arborizado, um mar sem poluição, um sol maravilhoso. Intermares ela está crescendo bastante, nós temos uma universidade aí próximo. Esses dias está chegando um shopping, temos o Porto de Cabedelo, praias maravilhosas, barzinhos. Aí na principal de Intermares nós temos bancos, panificadoras, grandes supermercados. Então assim, aqui tem todo o conforto, toda a comodidade que uma família necessita para vir morar. São 4 coberturas em ângulos diferentes, que são de 119,5 metros.
São 3 quartos, sala para 2 ambientes, varanda, vai existir uma área de lazer em cima, com sua piscina, com seu solar, que lá você pode colocar uma churrasqueira. E as outras 2 coberturas, que são de 139 metros, essas coberturas, ela fica em graus mais elevados, que isso facilita, você está ali, você vai ter essa vista definitiva para o mar, privilegiada, né? Lembrando que nenhuma cobertura ela vai ter acesso a outra. Você vai estar ali devidamente isolado, com sua família, com seu conforto. O Intermares Atlantic View, ele foi pensado da forma melhor, assim. Tudo de melhor vai existir nele. O porcelanato, 60x60, pastilha vidrificada, vidros verdes. Então, assim, o acabamento vai ser o melhor possível. O melhor, o que se tem de melhor no mercado hoje, vai se compor aqui no Intermares Atlantic View. O preço dele, ele está a nível do Bessa. Então, assim, você está morando bem, numa localização privilegiada, à beira-mar, num paraíso. A construtora Boa Nova é muito flexível, ela não é aquela construtora que só é aquilo e pronto, não. Felipe, ele é um camarada aqui, ele é bem flexível, ele não deixa de fazer o negócio. Pode vir, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com o negócio fechado. Você que está procurando comodidade, moradia, investimento, bem-estar para sua família, venha no Intermares Atlantic View, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Se você ligar agora, um corretor vai lhe atender e você vai vir aqui no Intermares Atlantic View e eu tenho certeza que você vai fechar seu negócio. Intermares Atlantic View, um padrão construtivo da construtora Boa Nova. Planejamento e vendas da Zona Sul Imobiliária. A Massai, ela tem como conceito realmente construir e desenvolver relacionamentos. Ela trabalha muito forte no conceito de ganha-ganha. Ela identifica os seus parceiros, né, que são parceiros de valor, e ela desenvolve isso. Então, uma das coisas que ela faz, esse ambiente belíssimo, né? É um ambiente climatizado, confortável, ela disponibiliza também para empresas parceiras para que possam promover os seus eventos. Na realidade, nós disponibilizamos isso e é uma troca muito boa, que a gente interage em network, rede de relacionamento, a gente dá suporte, a gente recebe informação e a gente capitaliza isso, ou seja, há uma sinergia muito grande e desenvolve, ou seja, a gente se torna realmente, todo mundo ganha com isso. O próprio conceito de Massai Experience significa experiência, então é uma proposta, é um convite para que o mercado ele venha até aqui para conhecer, para ser bem atendido, para tomar um café, tomar um chá, tomar uma água. Trocar, entender, a gente está aqui para ouvir, entender a necessidade desse parceiro, do corretor ou do cliente e tá realmente com a proposta de somar. O Master Imóveis traz para vocês essas novidades e se vocês gostaram, ligue nesse exato momento, pois os corretores de imóveis estão de plantão para fazer a sua operação imobiliária com segurança, porque aqui nós temos as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Estamos conversando aqui com os especialistas sobre a locação imobiliária e já agradecendo, chegando ao final do programa, doutor André, muito obrigado pela sua participação, deixar desde claro que verá novos convites. Deixa o senhor com suas considerações finais para o telespectador. O agradecimento, Rômulo, é todo nosso, né? Para a gente é sempre um prazer, né, participar de qualquer oportunidade de esclarecer sobre as temáticas jurídicas, que a gente possa colaborar de alguma forma, mas primordialmente por participar pela primeira vez nesse seu programa, que é um programa líder de audiência, né? Um programa que, no nosso sentir, ele tem um papel socioeconômico, uma vez fomenta uma importante área ou segmento, né, de nossa economia, né? Nós sabemos o quanto, né, a construção civil ela movimenta no nosso estado e penso que são iniciativas como essa, como a Master Imóveis, né, que acabam consolidando o mercado e dando oportunidade que vai desde lá do servente de pedreiro até o advogado que trabalha na área. Quer dizer, a cadeia produtiva, né, passando pelos gigantes do setor, como o nosso amigo Valdemir aqui, né, que nos deu aqui essas lições de mercado, mas estou sempre à disposição, né, conte conosco e, mais uma vez, muito obrigado. Valdemir, muito obrigado, um abraço a todos dos sindicatos corretores de imóveis do Estado da Paraíba, na pessoa do nosso presidente Ubirajara Marques, e deixar você aqui com nossos, né, telespectadores para suas considerações finais. Meu amigo Rômulo, a gente que agradece
a presença hoje aqui. Espero que tenhamos sido elucidativos, né? E queremos realmente parabenizar a sua iniciativa, o seu programa, de realmente estar difundindo esse conhecimento, né, que foi muito bem passado pelo doutor André, aqui nós aprendemos bastante, graças a Deus, e que Deus te ilumine e continue na sua jornada aí, me acompanhando. Dia 27 de agosto, vamos comemorar 51 anos de regulamentação da profissão de corretor de imóveis, próxima terça-feira. Um abraço do Master Imóveis, da TV Master, a todos vocês, corretores de imóveis do estado da Paraíba, porque sem vocês a construção civil não existiria. E com certeza, a cada dia é muito mais necessária a presença do corretor de imóveis na operação imobiliária, para que essa operação ela seja transparente e segura. O Master Imóveis está chegando ao final de mais um programa, lembrando que todos os sábados, pontualmente e ao vivo, às 10 horas da manhã, trazendo sempre novidades do mercado imobiliário, da cadeia produtiva da construção civil e, claro, interesse da população. Lembro sempre que o líder aqui é você. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Gran Clube Residência é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite stand no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos Classe A da Aliança. A diferença em ser Aliança. Acesse e descubra que você também pode ser Classe A. Os projetos da Unidade Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser na decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você, que não abrem mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia, você em primeiro lugar. Você assistiu Master Imóveis. Oferecimento Holanda, luxo para quem tem bom gosto. Construtora Equilíbrio, Alfredo Fernandes Grand Clube Residência, 50% vendido, mas ainda restam ótimas unidades. Vendas Hoffman. Aliança, qualidade superior ao alcance do seu bolso. Zona Sul Imobiliária, realizando sonhos. Unidade Engenharia, seu bem-estar em nossos projetos.